Boa noite. Boa noite. Depois de pressão do Banco Central, Temer afasta vice-presidentes da Caixa Federal. A medida já tinha sido pedida pelo Ministério Público, que aponta irregularidades. Procuradores querem 386 anos de prisão para Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara é réu em processo por propinas na Caixa Federal. Sérgio Moro interroga ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Preso há quase 6 meses, ele é acusado de receber 3 milhões de reais da Odebrecht. Tribunal rejeita pedido de Lula para ser ouvido antes do julgamento do recurso. O ex-presidente foi condenado a 9 anos de prisão pelo triplex em Guarujá. Ex-presidente da Assembleia Paulista, Fernando Capês, é denunciado por corrupção. O deputado tucano foi investigado no caso da máfia da merenda escolar. Alerta mundial sobre o risco de febre amarela para estrangeiros que viajam a São Paulo. O governo paulista antecipa o início da campanha emergencial de vacinação. O Jornal da Gazeta está no ar. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Fernando Capês, do PSDB, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O deputado é acusado de colaborar com a chamada máfia da merenda. Fernando Capês foi o deputado mais votado em 2014, com pouco mais de 306 mil votos. Segundo o Ministério Público, ele recebeu R$1.100.000 de propina com o superfaturamento de suco de laranja destinado às escolas paulistas. O dinheiro teria sido usado para pagar gastos de campanha do tucano. Segundo o Procurador-Geral de Justiça, Jean Paulo Ismânio, o valor representa cerca de 10% dos contratos assinados entre a Secretaria Estadual de Educação e a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, a COAF. O deputado Fernando Capês, ele está sendo acusado de quais crimes pelo Ministério Público? Ele está sendo acusado do crime de corrupção passiva e pelo crime de lavagem de dinheiro. Qual foi a atuação dele nesse esquema? A COAF, fraudou a situação de compra e venda em relação à Secretaria da Educação. E, para isso, eles procuraram um lobista que procurou o deputado Fernando Capês, que acabou fazendo a intermediação e efetivou esses contratos que foram fraudulentamente realizados com a Secretaria da Educação. A denúncia é um desdobramento da Operação Alba Branca de janeiro de 2016, que desmontou a chamada máfia da merenda, um esquema de superfaturamento de preços e de desvios de recursos públicos em contratos entre a COAF e o governo de São Paulo e várias prefeituras do estado no fornecimento de merenda nas escolas. O processo contra a Capês apura o desvio de recursos na Secretaria de Educação. A atuação da máfia em mais de 30 cidades é alvo de outra investigação. Segundo a denúncia, Fernando Capês pressionou pessoalmente funcionários públicos que atuam na secretaria para favorecer a COAF nas licitações de compra da merenda. Em troca, a cooperativa pagou a propina em dinheiro e cheques entregues a intermediários do deputado. O MP diz que foram feitos contratos falsos de prestação de serviços para disfarçar os pagamentos. A COAF também emprestou um carro utilizado na campanha do político. O delator, quanto à prova colhida de quebra de sigilos, demonstrou que ele teve uma participação direta na elaboração da negociação, na influência sobre a licitação. Muitas das provas foram obtidas a partir da delação premiada do lobista Marcel Ferreira Júlio. Além dele e do deputado, também foram denunciados o lobista Leonel Júlio, ex-presidente da Alesp, os ex-assessores de Capês, Jeter Rodrigues Ferreira e José Merivaldo dos Santos, o ex-chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e os representantes da COAF, Cássio Chebab e César Augusto Bertolino. Além da condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o MP também pediu o bloqueio de bens do deputado e o afastamento imediato dos cargos na Assembleia Legislativa e dentro do próprio Ministério Público. Fernando Capês é procurador de Justiça e está licenciado. Agora, a denúncia contra o parlamentar será analisada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, formado por 25 desembargadores. Caso a acusação seja aceita, o deputado tucano vira réu.
Em nota, o deputado Fernando Capês nega as acusações. A assessoria do parlamentar informa que ele esperava o momento correto e agora terá a oportunidade de demonstrar toda a verdade sobre os fatos. No fim da tarde, a Justiça negou o pedido do Ministério Público e manteve Capês no cargo. Para o desembargador Sérgio Rui, tirar o mandato de um deputado em decisão monocrática seria desrespeitar a vontade do povo. O juiz ressaltou que a representação criminal já tem quase 2 anos e em nenhum momento se cogitou da periculosidade de Capês ou se falou da possibilidade de ele ameaçar testemunhas. A Odebrecht se comprometeu a fechar pelo menos 30 acordos com o Ministério Público de São Paulo. A promotoria se recusou a endossar a colaboração fechada com a Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e, por isso, não tem acesso aos relatos e provas apresentados no Sul pela empresa. Aqui no estado, a empreiteira é alvo de processos por ter subornado políticos e agentes públicos para conquistar contratos do metrô, da Dersa e da Prefeitura da capital. Para resolver o problema da falta de provas, a Odebrecht vai ter que fechar acordo para cada um dos temas em que havia ilegalidades, como as obras do Rodoanel, das 3 linhas do metrô e do estádio do Corinthians. Por meio de nota, a Odebrecht reiterou que vai continuar a colaborar com a Justiça e que está comprometida a combater a corrupção. Investigações recentes têm colocado alguns oficiais da Polícia Militar no centro de escândalos de organizações criminosas e corrupção. Ontem, o coronel da reserva, Luiz Flaviano Furtado, foi preso, suspeito de ajudar uma quadrilha que atuava na exploração ilegal de jogos. Contra o coronel da PM, o mandado era de busca e apreensão. Ele foi preso em flagrante porque uma arma irregular foi encontrada na casa dele. Durante a audiência de custódia ontem, Luiz Flaviano Furtado foi solto pelo juiz e vai responder em liberdade. O coronel Furtado e outros 2 oficiais da PM que estão presos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que explorava bingos clandestinos na zona sul de São Paulo. A polícia vasculhou 15 casas de alto padrão que funcionavam como cassinos, apreendeu planilhas de contabilidade da quadrilha e mais de 1.000 máquinas de caça-níqueis. O Ministério Público diz que o papel dos PMs de alta patente era o de dar proteção ao negócio ilegal. Para essa organização criminosa trabalhar, funcionar com segurança, ela cooptava esses policiais, esses agentes públicos, que cuidavam para que essa organização funcionasse sem nenhum tipo de empecilho, ou seja, não havia operações, não se exercia o trabalho de polícia que era necessário para impedir esse funcionamento. Segundo o Ministério Público, a quadrilha vinha agindo pelo menos desde 2013, quando começou a investigação. O coronel Furtado, que há tempos está na reserva, é ligado ao PTB e ocupou cargos importantes de confiança nos governos do PSDB em São Paulo, desde a gestão de Mário Covas até o ano passado, no governo Alckmin. Foi chefe de gabinete da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, coordenador da Secretaria de Turismo, diretor de fiscalização do Detran. E na gestão de Celso Pitta na prefeitura, foi diretor da SP Trans. Também comandou o Centro Esportivo do Ibirapuera, à frente da seleção de beach soccer, ligada à Confederação Brasileira de Futebol. Cargo para o qual teria sido indicado pelo amigo e ex-presidente da CBF, José Maria Marim, condenado por corrupção pela Justiça dos Estados Unidos. Outros oficiais da PM paulista têm se envolvido em escândalos. O tenente-coronel José Afonso Adriano Filho está preso desde março, na operação que ficou conhecida como a Lava Jato da PM, que investiga o desvio de R$200 milhões da corporação por meio de um órgão ligado ao Comando Geral. Adriano é um dos sócios da empresa Construworld, que venceu mais de 200 concorrências para realizar obras nos quartéis em contratos superfaturados. No início, ele negou as acusações, disse que só obedecia a ordens, mas agora busca fechar um acordo de delação premiada. Outro coronel sob suspeita é o aposentado da PM João Batista Lima Filho, ex-assessor e amigo próximo do presidente Michel Temer. O coronel Lima, que é investigado pela Procuradoria-Geral da República, foi citado na delação da JBS Friboi como intermediário de propina de R$1 milhão que seria endereçada a Temer.
O dinheiro foi entregue na sede da Argeplan, empresa do coronel em São Paulo, que foi alvo de buscas em maio. A defesa do coronel Furtado afirmou que o caso ainda está em fase de inquérito e em sigilo. Por isso, não teve acesso amplo às razões para o mandado de busca e apreensão emitido contra o cliente. Mas afirma que não há qualquer circunstância que ligue o coronel aos fatos. Nós também entramos em contato com o PTB, mas por enquanto nenhum representante do partido se manifestou. O governo de São Paulo disse que desvios de conduta não são tolerados nas polícias do estado e que a corregedoria investiga o caso e qualquer agente público, se comprovado que cometeu irregularidade, será punido. As defesas dos coronéis José Afonso Adriano Filho e João Batista Lima Filho não se manifestaram. Foram divulgadas imagens das câmeras da região onde o torneiro mecânico Oswaldo Borim, de 79 anos, foi atropelado e morto. O acidente foi no cruzamento das avenidas Heitor Penteado e Pompeia, na Vila Madalena, Zona Oeste. A polícia ainda busca outras gravações de câmeras para chegar aos motoristas que provocaram a morte. Segundo testemunhas, 2 carros disputavam um racha. Oswaldo Borim foi cremado na Vila Alpina no início da noite. Segundo familiares, o torneiro mecânico Oswaldo Borim, de 79 anos, voltava de uma missa quando foi atingido por um veículo em alta velocidade na faixa de pedestres. A suspeita da polícia é de que o motorista que atropelou a vítima disputava um racha. Um motoqueiro que viu o atropelamento seguiu o carro e anotou as placas. O proprietário do Gol, fabricado em 1991, foi identificado e prestou depoimento, mas negou ter participado de um racha. Oswaldo Borim era o mais velho de 7 irmãos. Não era casado nem tinha filhos. As investigações estão no Distrito Policial do número 23, em Perdizes. A Organização Mundial da Saúde pôs o estado de São Paulo na lista de áreas de risco de febre amarela e passou a recomendar a vacina para os estrangeiros que viajam para cá. O estado vai antecipar em uma semana a campanha emergencial de imunização. Agora é oficial. Todo o território paulista é considerado área de risco de febre amarela. A Organização Mundial da Saúde considerou o aumento da atividade do vírus na região. Confirmados, são 21 mortos pela doença em um ano. A partir da avaliação da OMS, viajantes estrangeiros que visitem qualquer área do estado de São Paulo também devem tomar a vacina contra a febre amarela pelo menos 10 dias antes, o que inclui agora a capital paulista. Antes, apenas quem iria para espaços de mata fechada no interior recebia esse tipo de recomendação. Mas mesmo com o alerta de hoje, o Ministério da Saúde manteve a vacinação para apenas 54 municípios. São Paulo tem ao todo 645 cidades. O governo do estado antecipou em uma semana a campanha de vacinação que começaria somente em fevereiro. A aplicação da vacina fracionada será a partir do dia 29 e não mais do dia 3. As doses protegem da doença por até 8 anos. A meta é imunizar 8.300.000 pessoas até o dia 17 de fevereiro. O governador Geraldo Alckmin diz que, apesar da corrida aos postos, não há motivo para pânico. No site da Secretaria de Saúde explicita bem os distritos aqui da capital que são prioritários, não deve haver correria, todos serão vacinados. No mutirão agora, a prioridade é quem está próximo de matas, área de risco, que explicita no site da Secretaria, ou que vá viajar, para locais próximos à mata. O Ministério da Saúde informou que não vai mudar a estratégia para São Paulo, porque determinou as áreas para vacinas de acordo com o acompanhamento da circulação do vírus, baseado em mapa epidemiológico das regiões. Os sintomas da febre amarela aparecem entre 13 e 15 dias após a contaminação pelo mosquito com o vírus. Aos primeiros sinais de febre, náuseas, dores no corpo e olhos amarelados, a pessoa deve procurar atendimento médico. O Ministério da Saúde atualizou hoje à tarde os números referentes à febre amarela em todo o país. São 35 casos confirmados e 20 mortes, de julho do ano passado até agora. São Paulo e Minas Gerais são os estados com maior circulação do vírus. Depois de entrevista ao site Poder 360, afirmando que para se cumprir um mandado de prisão para o ex-presidente Lula, vai ter que matar gente. A presidente nacional do PT disse isso, a senadora Gleisi Hoffmann, mas depois amenizou o tom da frase. A entrevista de Gleisi Hoffmann foi dada ontem ao repórter Rodrigo Zucchim, do site Poder 360.
Para prender o Lula, vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar. Condenado a 9 anos e 6 meses de prisão na Operação Lava Jato, o ex-presidente terá recurso julgado no próximo dia 24 em Porto Alegre. Hoje, no Twitter, a senadora afirmou que usou apenas uma força de expressão para dizer o quanto Lula é amado pelo povo brasileiro. Ela disse que o ex-presidente está sendo vítima de injustiças e violências e que não há provas para condená-lo. E nesta terça-feira, o Tribunal Regional Federal divulgou que não vai ouvir o ex-presidente Lula antes do julgamento marcado para 24 de janeiro, conforme solicitado pela defesa. Na decisão, o relator dos processos da Lava Jato em Porto Alegre, João Gebran Neto, diz que um novo depoimento dependeria da invalidade do depoimento de origem, no caso tomado pelo juiz Sérgio Moro. Também hoje, os advogados de Lula entregaram ao TRF de Porto Alegre documentos sobre a penhora do apartamento no Guarujá, que, segundo a defesa, comprovariam que o imóvel pertence à construtora OAS e não a Lula. A penhora do imóvel constava de outro processo da Justiça de Brasília. Os advogados esperam que os novos documentos sejam levados em conta durante o julgamento. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, do PP, disse hoje em Brasília que pretende deixar o cargo em abril para disputar a reeleição ao Senado pelo estado do Mato Grosso. Blário Maggi é o 5º nome a anunciar a saída do governo Michel Temer desde dezembro. Desde 2011, ele é senador pelo Mato Grosso, onde também foi governador. No ano passado, Maggi foi denunciado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusado de liderar uma organização criminosa, responsável por vários esquemas de corrupção e desvio de dinheiro público no Mato Grosso, quando foi governador. O ministro foi denunciado em delação premiada pelo ex-vice na chapa dele, Silval Barbosa, que se tornou governador do estado pelo PMDB depois que o ministro não podia mais ser reeleito. Barbosa disse ao Ministério Público que Blário Maggi começou um esquema de pagamento de mensalinho a deputados estaduais no Mato Grosso para garantir apoio político para a votação de projetos do interesse dele. O inquérito sobre Blário Maggi está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas o ministro da Agricultura nega todas as denúncias e diz que as declarações de Silval são mentirosas e levianas e revelam a estratégia de desespero de quem quer se livrar da cadeia. Em busca de apoio para aprovar a reforma da Previdência, o presidente Temer faz reuniões com líderes evangélicos. A agenda antes de embarcar para Davos, na Suíça, onde Temer participa do Fórum Econômico Mundial, está cheia. A viagem deve acontecer no dia 22. A primeira reunião com líderes religiosos foi ontem, com o apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje, ele se reuniu com o pastor José Wellington, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São Paulo. Juntas, as duas igrejas somam quase 13 milhões de fiéis. Nos encontros, Temer pede apoio às mudanças na aposentadoria e às medidas econômicas. A votação da reforma da Previdência está marcada para dia 19 do mês que vem. Temer quer usar as reuniões para mostrar aos religiosos a importância da aprovação da matéria. O objetivo do Planalto é que os líderes das igrejas convençam os parlamentares e expliquem para os fiéis as mudanças nas aposentadorias. O governo precisa de 308 votos para aprovar a reforma da Previdência na Câmara. Parte da base resiste. Acredita que o texto é impopular para ser tratado junto às eleições deste ano. E além da ofensiva com os religiosos, o presidente Temer também deve realizar uma série de entrevistas para emissoras de TV. Tudo para diminuir as resistências da população à reforma da Previdência. Em evento em São Paulo, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que ainda não há apoio suficiente para aprovação da reforma da Previdência, mas que as mudanças vão ser votadas já em fevereiro. O encontro foi na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, na Avenida Paulista. O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, braço direito do presidente Michel Temer, se reuniu com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, e com representantes da indústria, comércio e serviços. Na saída de um encontro a portas fechadas, Marum assumiu que o governo ainda não tem os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Não temos o suficiente, teremos em 19 de fevereiro, porque nós estamos avançando na conquista de votos. Não estamos preocupados nesse momento ainda com a contagem, até porque temos ainda
a grande maioria dos parlamentares nas suas bases. O apoio dos empresários seria uma forma de conquistar deputados indecisos na votação prevista para o dia 19 de fevereiro. Alguns deputados temem que a rejeição da reforma por parte da sociedade e, portanto, dos eleitores comprometa os planos deles de se manterem no cargo em ano eleitoral. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, também falou sobre a reforma da Previdência. Foi nos Estados Unidos durante uma visita à Câmara de Comércio de Washington. Maia disse que o tema vem sendo tratado sem nenhum otimismo e que o discurso é de que este assunto não seja necessariamente resolvido já no mês que vem. Ele também destacou que há problemas de relacionamento entre os poderes executivo e judiciário e chamou de grave as derrotas que o governo vem sofrendo nos últimos dias. Era uma referência a Cristiane Brasil, nomeada para o Ministério do Trabalho. Ontem, a Justiça rejeitou outro recurso da Advocacia Geral da União e manteve a posse dela suspensa. Cristiane, que é filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson, enfrenta ações trabalhistas na Justiça. A indicação dela para a pasta foi vista justamente como uma resposta ao apoio do PTB à reforma da Previdência. Marum disse que nomear outra pessoa para o cargo não está nos planos do governo. Eu entendo que estão em discussão agora aspectos até mais importantes, que são as prerrogativas constitucionais do presidente da República, que são a necessária independência e harmonia que deve existir entre os poderes, e a decisão do governo é continuar debatendo isso na justiça brasileira até que o bom senso volte a prevalecer. O Ministério Público Federal pediu 386 anos de prisão para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e 78 anos para outro ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, os dois do PMDB. O pedido foi feito nas alegações finais dentro da Operação Sepsis, que investiga desvios milionários no Fundo de Investimentos do FGTS, administrado pela Caixa. Essa é a última etapa do processo antes da sentença. Esta ação penal corre na 10ª Vara Federal em Brasília, com o juiz Valisney de Souza Oliveira. Também são alvos o ex-presidente da Caixa, Fábio Cleto, o lobista Lúcio Funaro e o ex-funcionário dele, Alexandre Margotto. Os três fecharam acordo de delação premiada. O Ministério Público Federal atribuiu aos ex-presidentes da Câmara dos Deputados que estão presos os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e ainda a cobra dos dois PMDBistas quase 17 milhões de reais em multa. Os procuradores sustentam que os dois PMDBistas são criminosos em série, que fazem da política e da vida pública um caminho para a vida delituosa. De acordo com o MP, a República, em grande extensão, foi vítima dos crimes praticados pelos dois, sofrendo um prejuízo moral incalculável e que eles, até o presente momento, não demonstraram qualquer arrependimento. Segundo a denúncia, os investigados cobraram e receberam propina de empresas interessadas em obter empréstimos do FI-FGTS. Apesar das punições altas sugeridas, no Brasil a lei prevê que o tempo máximo de prisão é de 30 anos. A defesa de Eduardo Cunha afirma que o documento é uma ficção científica sem provas, com afirmações inverídicas e que não podem sustentar uma condenação. Cunha está preso no Paraná. Na Lava Jato, foi condenado a 14 anos e 6 meses de prisão. Henrique Alves, que além de comandar a Câmara, foi ministro do Turismo do governo Dilma e de Temer, está detido em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele também nega as acusações. A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff no processo sobre a compra da usina de Pasadena no Tribunal de Contas da União acusa o ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, e empregados da petrolífera de formarem conluio fraudulento para prejudicar a estatal. Segundo a defesa de Dilma, eles agiram de modo deliberado para esconder da diretoria e do Conselho de Administração disposições contratuais com a empresa belga Astra Oil que tornavam o negócio lesivo aos interesses da empresa.
A defesa da ex-presidente, segundo o jornal Valor Econômico, diz que o Conselho de Administração da Petrobras foi induzido a erro, pois aprovou a compra com base em resumo que não contemplava a outorga de opção de venda. Advogados de Dilma refutaram o bloqueio de bens dela e de outros 5 ex-integrantes do Conselho de Administração da estatal que foram responsabilizados por prejuízo de ao menos 580 milhões de dólares com a aquisição da usina de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. O documento já está na Secretaria de Controle Externo da Administração Direta, no Rio, área do TCU que fiscaliza a Petrobras. Os auditores vão começar a análise dos argumentos na semana que vem. Agora o comentário de política com José Neumann e Pinto. Desde, pela primeira vez, fazer o mais lógico, o mais inteligente, que era pedir desculpas por sua participação na roubalheira da Petrobras, que começou com esse caso aí de Pasadena, com a compra da Ruivinha, a Dilma fez uma confissão. O que esse documento da defesa dela no TCU representa é uma confissão. A confissão de que ela se diz enganada por um corpo técnico da Petrobras. Quem nomeou o corpo técnico da Petrobras que forneceu a ela as informações necessárias para ela tomar a decisão? Ora, foram todos nomeados por Lula em acordo com os partidos que o apoiavam no Congresso. Então, se houve um conluio, foi um conluio de lulistas e seus aliados. A segunda coisa importante é que ela faz uma revelação terrível. Ela foi apontada como a gerentona, aquela que o Lula admirava, que aparecia com o computador e resolvia tudo. E, no entanto, ela não sabia de nada. Ela agora está acusando subordinados que produziram pareceres, inclusive não apenas subordinados, mas também o Citigroup, que é um banco americano, pela decisão que ela tomou e que era responsabilidade dela. Ela foi ministra de Minas e Energia e presidente do Conselho Administrativo da Petrobras, chefe da Casa Civil no governo Lula e depois presidente da República, e nunca sequer disse ter percebido o imenso roubo que começou com a compra danosa, altamente gravosa para os cofres públicos brasileiros, de uma refinaria que estava sob controle da Astra Oil belga. O documento de Dilma demonstra claramente que ou ela é cúmplice do conluio que ela denunciou com a Astra Oil, ou então ela é absolutamente burra, incapaz de dirigir uma cozinha em casa, incapaz de ser merendeira de escola, que foi a grande conquista que o seu amiguinho Ricardo Lewandowski lhe deu ao rasgar a Constituição na hora de recortar no seu julgamento no Congresso a obrigação que ela teria de ser proibida de ocupar qualquer cargo público. Ela tem que abandonar a política, pedir desculpas e ser punida. Por que é que ainda não puniram a Dilma, que está confessando? Essa é a grande questão. Eu volto aqui na quinta-feira, direto ao assunto. Em pé. O ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, prestou novo depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba, e negou que tenha recebido qualquer vantagem indevida da Odebrecht para facilitar negócios da construtora com a estatal. O ex-presidente da Petrobras foi acusado pela força-tarefa da Lava Jato de receber 3 milhões de reais em propina da Odebrecht para auxiliar no relacionamento da empreiteira com a estatal. Em depoimento, no dia 22 de novembro do ano passado, o publicitário André Gustavo, acusado de ser operador de Bendini, confirmou ter recebido dinheiro da Petrobras em nome do ex-presidente da empresa. Porém, na audiência de hoje, em Curitiba, Aldemir Bendini negou o recebimento de qualquer dinheiro ilícito e se disse vítima de perseguição. Nego veementemente essa situação, jamais solicitei ou autorizei que alguém solicitasse qualquer tipo de vantagem devida, jamais pratiquei qualquer ato de ofício, sou um funcionário de carreira de 40 anos de trabalho, isso se trata de um complô, eu acho que aquela história, eu acho que um erro clássico é quando você tem cria uma determinada teoria
e depois vai se buscar os fatos e se entorta os fatos para se adaptar à teoria. Bendini chamou de aberração jurídica as acusações feitas contra ele pelos procuradores da Lava Jato. O ex-presidente da Petrobras está preso desde o dia 27 de julho do ano passado, quando a Força-Tarefa da Lava Jato realizou a 42ª fase da operação denominada Cobra, que era o codinome dado a Bendini nas planilhas de propina da Petrobras. Bendini foi nomeado ao cargo em 2015 pela ex-presidente Dilma Rousseff, depois da saída de Graça Foster do comando da empresa. Antes disso, ele ocupava a presidência do Banco do Brasil. O presidente Michel Temer determinou hoje o afastamento de 4 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal após recomendação do Ministério Público Federal e do Banco Central. Os executivos têm 15 dias para apresentarem defesa das acusações de influência política e de possíveis crimes investigados pelo banco e pelo Ministério Público. O Ministério Público Federal chegou a mandar um ofício para Temer alertando que o presidente da República poderia ser responsabilizado por eventuais crimes cometidos pelos vice-presidentes, se não atendesse à recomendação de afastá-los. A Procuradoria da República, no Distrito Federal, havia pedido em dezembro a troca imediata de 12 diretores do banco, baseada numa investigação interna da Caixa e do próprio Ministério, que apontou influência política e possíveis crimes praticados por eles. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, sobre as eleições deste ano. Aqui em São Paulo, comerciantes da Feira da Madrugada passam por momentos de tensão e de incerteza. Desde que eles souberam que seriam transferidos para um shopping a ser construído na área em que trabalham, alguns deles já foram obrigados a deixar o local. Outros, para proteger a única fonte de renda, agora dormem nos boxes. Ontem, uma decisão do Tribunal de Justiça congelou por 5 dias a execução da decisão em primeira instância. O Eudimar vende roupas femininas, mas no meio das mercadorias tem um tapete. É meu colchão. Para tomar de conta, a gente dorme aqui. Cadeiras também se transformam em uma cama improvisada. Tem comerciante dormindo até no corredor. Meu medo maior não é nem perder isso aqui, é ficar na rua, né? Porque isso aqui é tudo para nós. O plantão de muitos comerciantes, segundo eles, é em resposta ao que seria uma retaliação por parte da administração do local a quem é contra mudanças no formato da feira. Muitos temem perder tudo porque não aceitaram participar do contrato de concessão do local para o consórcio Circuito das Compras SA, que pretende construir um shopping popular no lugar. Shopping construída, o cara tem que pagar luva, tem que pagar aluguel caro, 10, 15 mil reais, isso não compensa. Quem criou o terreno, valorizou o terreno, foram os próprios comerciantes pequenos. Então, não seria viável para a gente, nem para relocar para outro local, nem para deixar destruir. Quem não conseguiu dormir por ali teve de escrever na porta mesmo que tem a documentação em dia. Em julho do ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo homologou a decisão a favor da manutenção de posse para ao menos 342 comerciantes. Em dezembro, o juiz federal Victório Giusio Neto deferiu a tutela de urgência, fixando multa diária de R$100 mil caso a prefeitura e o consórcio Circuito de Compras fizessem quaisquer atos de demolição ou de desocupação da Feira da Madrugada. Porém, quem acompanha de perto conta que a decisão da Justiça não tem sido seguida. Eles começaram a arrombar os boxes, própria administração daqui. Eles alegam que tem comerciante que fez contrato, virou inquilino, tem que pagar. Beleza, resolve com eles. Agora o restante dos comerciantes, por que faz retaliação, parte para cima, arromba os boxes? Em áreas externas aqui da feirinha também tem comerciantes. E muitos desses que estão aqui ao lado do chamado casarão foram retirados de um canto do terreno onde iria começar a construção do shopping. Aqui nesta área era onde iria começar as obras, dá para ver que está longe de começar. E aqui era o chamado setor cinza da feirinha. A Tânia foi uma das pessoas retiradas há cerca de 5 meses. Quando você vai entrar no shopping, você tem que pagar primeiro um dinheiro e depois tem um aluguel. E como que a gente vai pagar se a gente somos pequenos comerciantes? Se a gente não tiver aqui, a gente vai trabalhar onde? Na rua? Aí na rua eles colocam a polícia atrás da gente. É legal, é que a gente precisa de trabalhar.
O Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria do consórcio Circuito das Compras, que respondeu que não vai se posicionar sobre o caso. Cobrada, a Prefeitura informou que as demandas apresentadas são de responsabilidade do consórcio. Uma operação da Polícia Federal investiga fraudes na importação de equipamentos médicos em 19 estados e no Distrito Federal. Foram cumpridos 61 mandados de buscas em 47 cidades. Segundo a Polícia Federal, os equipamentos passavam pela alfândega em Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. Impostos federais sobre a importação eram sonegados, o que resultou num prejuízo estimado de 20 milhões de reais. Os equipamentos eram mandados para um depósito em São Paulo e depois repassados a terceiros, revendedores, clínicas e hospitais. Foram identificadas 13 importações suspeitas. As 10 primeiras não há nenhum registro no Siscomex, ou seja, cruzaram a fronteira clandestinamente. Outras 3 foram registradas no Siscomex, só que a mercadoria foi descrita de forma diversa e subfaturada. A mercadoria, que era equipamento médico, foi descrita como equipamento de compor caracteres tipográficos, ou seja, tipógrafo. A operação investiga empresários, revendedores, clínicas, hospitais, despachante aduaneiro, auditor da Receita e um doleiro. A Bolsa de Valores de São Paulo atingiu hoje o nível inédito de 80 mil pontos. Durante o pregão, o índice recuou um pouquinho, mas mesmo assim manteve alta de 0,1% em relação a ontem e alcançou um novo recorde de fechamento. O dólar subiu 0,58% e terminou o dia valendo R$ 3,22. Hoje tivemos mais um dia muito abafado. À tarde teve muito sol e as temperaturas ficaram em torno dos 28 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Nesses próximos dias, a chuva vai ficar concentrada em 2 áreas no país, no sul e no norte. No sul, especialmente entre Santa Catarina e o Paraná. E no norte, principalmente entre o Amazonas, Roraima, oeste do Pará, norte de Rondônia e no norte do Amapá. Nas outras áreas, o tempo não vai mudar em relação a hoje e continuam previstas as típicas chuvas de verão aqui no sudeste. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Em Floripa, chove a qualquer hora e as temperaturas ficam entre 22 e 27 graus amanhã. Em Vitória, o sol brilha forte, o tempo fica firme e faz até 34 graus por lá amanhã à tarde. Mais quente que isso só mesmo no Rio de Janeiro, onde o calorão vai ser de 37 graus com chuvas a partir da tarde. E em Salvador, chuvinha fraca e máxima na casa dos 32 graus. Aqui em São Paulo, o sol vai predominar em grande parte do estado, com exceção das regiões sul e oeste. Por lá, o dia fica instável, com chuvas a qualquer hora e até volumosas, principalmente no sul do estado. Nas outras áreas, o tempo segue ensolarado, quente, bem abafado, com aumento de nuvens ao longo do dia e chuva a partir da tarde. As temperaturas ultrapassam os 30 graus, chegando aos 34 em Presidente Bernardes e em Araçatuba e aos 36 em Votuporanga. No centro-norte, vai aos 33 em Ribeirão Preto e em Barretos e aos 34 em São José do Rio Preto. No litoral, máxima em torno dos 29 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Em todo o estado, inclusive aqui na capital, a recomendação é usar roupas leves por causa do calor, mas manter o guarda-chuva por perto, viu? Nessa próxima madrugada, teremos mínima de 19 e máxima tarde de 29 graus, bem abafado por aqui. Aí na quinta esquenta mais, a máxima bate nos 33 graus e na sexta nos 32, ainda com chuvas de verão entre a tarde e a noite. No primeiro dia de visita ao Chile, o Papa Francisco pediu perdão pelos abusos sexuais cometidos por sacerdotes da Igreja Católica. Em discurso ao lado da presidente Michelle Bachelet, o Papa afirmou que é justo pedir perdão e que sente dor e vergonha diante dos danos irreparáveis causados às vítimas de abusos sexuais praticados por religiosos católicos. Francisco se comprometeu a apoiar as vítimas e a se esforçar para que esses casos não voltem a acontecer.
Ativistas de vários países lançaram em Santiago uma organização global contra o abuso sexual infantil na igreja e querem que o Papa Francisco mude perdões por ações para enfrentar os abusos por sacerdotes. Os escândalos e a baixa popularidade da Igreja Católica no Chile motivaram manifestações contra a presença do Papa. 9 igrejas foram atacadas, 3 de madrugada, logo depois da chegada do Papa a Santiago. Agora, o comentário de política internacional com João Batista Natali. É como se o Papa Francisco estivesse fazendo desde ontem 2 viagens oficiais ao Chile. A primeira é aquela em que ele é aplaudido pelos católicos e pelo governo da presidente Michelle Bachelet. Os católicos foram hoje ao Parque O'Higgins, em Santiago, para uma missa campal, que estava apinhada de gente. Mas a segunda visita do Papa é aquela que, em lugar de evocar a fé, ele acaba evocando problemas. Hoje de manhã, como vocês viram, o Papa fez um pronunciamento do Palácio da Moneda, sede da Presidência da República. Disse que pedia perdão pelos danos irreparáveis provocados por sacerdotes que praticaram abuso sexual. Por causa disso, ele disse que manifestava sua dor e sua vergonha. Eis que 2 horas depois, quem põe o dedo nessa ferida é uma das mulheres mais populares do Chile, a ex-primeira-dama Marta Larraechea, mulher de Eduardo Frei, que foi presidente entre 94 e 2000. Ela disse pelo Twitter que não acreditava nesse pedido de desculpas. E isso porque na missa campal estava presente o bispo Juan Barros. Ele era o superior hierárquico do padre Fernando Karadima, acusado de molestar sexualmente mais de 70 crianças e adolescentes. O Vaticano puniu o padre, mas não quis punir o bispo, que tentou encobrir o escândalo. A moral da história é que o Chile é um país em que as coisas incômodas não são varridas para debaixo do tapete, em nome de uma boa educação ou das conveniências diplomáticas. Mas há sempre o lado show business nessa viagem número 22 que o Papa Francisco está fazendo a países estrangeiros. O sociólogo Carlos Penha, reitor da Universidade Diego Portales, disse que o Papa virou um assunto de entretenimento, num país em que as pessoas vão mais ao shopping do que às igrejas. E isso é verdade. Só 45% dos chilenos se definem hoje como católicos. Eles não perdoam a pedofilia praticada dentro da igreja e nem o apoio que a igreja deu à ditadura sanguinária do general Augusto Pinochet. E que Deus não o tenha. É assim que o mundo gira. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Osmar Garrafa. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. Reta final de preparação para o início do Campeonato Paulista e os técnicos têm trabalhado duro para ajustar ali os times para a estreia, né? Visando o entrosamento, com certeza. Boa noite. É isso, boa noite, Estela. Semana intensa nos grandes times de São Paulo, onde a ordem é estrear nessa semana com o pé direito e sem surpresas. O Palmeiras, por exemplo, tem o primeiro jogo pelo Campeonato Paulista já na quinta-feira contra o Santo André no Allianz Parque. E enquanto a partida não chega, o técnico Roger Machado tem usado bastante a voz para acertar o time em campo. O professor Roger Machado, cercado pelos jogadores, explica a teoria. E quando vai para a parte prática, repete a mesma ordem exaustivamente. Ei, ataca a profundidade, de um lado ou de outro. Ataca! Ataca! Vai morrer isso! Os treinamentos variados em campo reduzido, com muita intensidade, parecem ser a marca do treinador. É um jeito diferente, mas que eu tô gostando bastante pela intensidade, pelo jeito de sair jogando, o jeito de pressionar. O fato é que Roger Machado tem a difícil missão de administrar o elenco mais badalado do momento no futebol brasileiro. Reforçado por Everton, Emerson Santos, Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Lucas Lima e agora Gustavo Scarpa. Todos, não só da zaga, mas de todo o elenco, vão ter oportunidades de jogar. Isso ele já deixou bem claro, que a primeira foto do primeiro jogo nunca será a foto do último. É o Palmeiras de 2018 que estreia no Paulistão nesta quinta-feira contra o Santo André no Allianz Parque. Tem muita gente querendo entrar nesse time. Que o recém-chegado Gustavo Scarpa se prepare para encarar a concorrência
e os treinamentos do incansável Roger Machado. E o jornal português Record publicou hoje que o empresário de Cristiano Ronaldo recebeu uma carta branca do Real Madrid para negociar a saída do jogador. É verdade, Garrafa? É o que está sendo noticiado, né, Estela? O jornal português diz que Cristiano Ronaldo está insatisfeito e deve deixar o Real Madrid. Se isso acontecer, teremos nos próximos dias mais uma transação recorde no futebol internacional. O jornal português afirma que o atacante do Real Madrid está insatisfeito com o clube espanhol por causa de promessas não cumpridas do presidente Florentino Pérez, com o atleta principalmente no que se refere a melhorias no contrato. Cristiano Ronaldo não se sente valorizado e acha que seu salário, acredite, está defasado em relação a Messi e Neymar. Segundo a publicação, o argentino recebe hoje 50 milhões de euros anuais, enquanto Neymar ganha 36 milhões. Mas Cristiano Ronaldo, que é o número 1 do mundo por 2 anos seguidos, recebe apenas 21 milhões de euros anuais. Vale lembrar que o contrato de Cristiano com o Real vai até 2021. O valor de uma possível negociação com outro clube não foi estipulado. É muito dinheiro, né, Estela? É muito dinheiro, mas eu tenho uma solução aí para o Cristiano Ronaldo. Contratar um empresário ou do Neymar ou do Messi. Eu acho que o que faltou aí foi um marketing ou negociação, porque poder para ganhar igual eles, ele tem, e talento com certeza. É verdade, não tenha dúvida. Tanto é verdade que ele é o melhor do mundo por duas temporadas seguidas. E o Cristiano Ronaldo, claro, ele está se vendo um tanto quanto incomodado nessa questão, mas essa possibilidade da saída do Real vai além. Ele não está satisfeito, tem um descontentamento com o presidente, há um desgaste. Agora, é difícil achar alguém que pague a multa contratual, os valores não foram revelados. Vamos ver, vamos ver. Muito obrigada, Garrafa. Boa noite para você. Noite. Com você, Gamberini. Nos Estados Unidos, um casal foi preso por manter 13 pessoas, provavelmente filhos deles, em cárcere privado, acorrentados. Louise Turpin e David Turpin foram presos quando uma das filhas, de 17 anos, conseguiu fugir e ligar para o serviço de emergência. A polícia descobriu que ela e mais 13 pessoas, com idades entre 2 e 29 anos, eram vítimas de maus tratos e viviam acorrentados numa casa em Paris, a 230 quilômetros de Los Angeles. Segundo os médicos que atenderam a ocorrência, os 13 libertados estavam gravemente desnutridos. Ainda não se sabe quanto tempo eles ficaram em cativeiro. As autoridades fixaram fiança de 9 milhões de dólares para os pais denunciados por tortura, cárcere privado e por colocar os filhos em risco. Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, ao vivo, o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo. Até já! Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as complexas decisões políticas do PSDB nesse ano eleitoral. E quem faz a análise é o deputado federal Ricardo Trípoli, que está no 3º mandato na Câmara Federal, onde foi líder da bancada do PSDB em 2017. Muito obrigada, Trípoli. Eu que agradeço. Bom, Trípoli, não foi fácil. 2017, você teve ali que enfrentar muitas divergências na bancada, lá na Câmara Federal, no seu próprio partido. O que eu quero saber é se depois que Alckmin foi eleito presidente do partido, como é que se os ânimos serenaram, a quantas anda o humor no PSDB? Olha, Maria Lídia, eu não tenho dúvidas de que o PSDB está mais do que preparado para enfrentar um desafio que serão as eleições desse ano. O governador Geraldo Alckmin, que já foi testado e aprovado não só pela população de São Paulo, tem projeto hoje de grande dimensão para o Brasil. O Brasil precisa ser equacionado, nós precisamos dar tranquilidade, conforto ao mercado financeiro, às populações mais pobres do país, né? Reduzir o índice de desemprego que nós temos hoje, que é muito grande, ultrapassa 12 milhões de pessoas, né? Gerar recursos, dar credibilidade ao mercado internacional para voltar a investir no Brasil. Enfim, eu acho que esse é o grande caminho que o Brasil, nós teremos pela frente. E é definitivo, né? Que seja Alckmin, porque tem uma pedra no caminho, né? Arthur Virgílio está todo empolgado, está inclusive agressivo. Ele veio com conversa de que Alckmin não tem pegada, que Alckmin não toma decisões claras. Quer dizer, dentro do próprio partido, com esse fogo amigo,
né? Isso sugere que não vai ser tão fácil assim para o Alckmin. Não, eu acredito que as Ou Arthur prévias Virgílio que devem não tem a ocorrer... força que ele pensa que tem. Evidentemente que ele é um prefeito bem posicionado no estado do Amazonas, em Manaus, foi um grande senador da República e, obviamente, vai disputar as prévias. O que ele pediu é exatamente isso, é o direito que ele tem. Mas eu acho que essa colocação que ele faz é mais no sentido de uma campanha eleitoral interna. E o PSDB, obviamente, prima por isso. Ou seja, o momento agora, se há necessidade, se fará no início de março as prévias para que decida o candidato. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, eu acho que ninguém tem, de que o candidato será o governador Geraldo Alckmin, que já faz, inclusive, alguns ajustes, não só dentro do PSDB, mas com coligações com os demais partidos. Não deixa de ser intrigante que Alckmin, que é uma pessoa que está no universo político desde sempre, ele começou muito cedo, passou por todas as instâncias, né? Começou no interior, veio para São Paulo, deputado estadual, deputado federal, essa coisa toda em São Paulo há quanto tempo, né? Ele vice-governador, governador, ou seja, o que explica não ter decolado ainda nas pesquisas? E já foi candidato à presidência da República, quer dizer, ele tem um nome nacional também. Por que Alckmin está numa posição que não cresce e que espanta que um Bolsonaro da vida esteja tão melhor que ele? Olha, a campanha ainda não começou. As eleições elas vão ocorrer só em outubro. A população hoje ainda não está preocupada com as eleições, está preocupada com o restabelecimento da economia no Brasil, a possibilidade de, obviamente, você poder avançar nesse aspecto. A campanha começa a partir do ano da convenção partidária, que é junho e julho. Quantos candidatos que nós vimos largando com 2%, 3% e ganhando a eleição? E mais do que isso, você já viu candidatos a largarem com 30%, 32% e não irem ao segundo turno. Então isso, obviamente, não nos preocupa. O que preocupa, na verdade, é termos uma eleição tranquila para que nós possamos ter um presidente à altura do país. O Brasil precisa de alguém que tenha esse perfil que tem o Geraldo Alckmin. Agora, eu já vi uma declaração sua que nesse ano é um ano peculiar e que o eleitor vai estar muito exigente, no sentido... Aí eu quero saber exigente em que sentido? Se ele vai querer ter como baliza a questão da ética na política, ou considerando a crise e as dificuldades todas que o país viveu e que o eleitor com certeza viveu, ele está prático, que é um político de resultados, mesmo que seja na base do rouba mais faz. Olha, veja, quando o presidente Fernando Henrique foi eleito, ele trouxe na bagagem, como o grande mote da campanha dele, a questão da recuperação econômica do país. Nós tínhamos uma moeda fraca, uma inflação alta e um desemprego galopante. O presidente Fernando Henrique, desde ministro da Fazenda até a presidência da República, recuperou isso e recuperou a imagem do Brasil. Hoje eu vejo de forma diferente. Hoje nós precisamos de um presidente na área da questão moral, da questão ética, da gestão da justiça. E, para isso, o governador Geraldo Alckmin tem todos os predicados. E acho que é nesse campo que ocorrerá a disputa. A população, com certeza, vai comparar não os currículos, não as promessas que serão feitas, mas do passado que as pessoas tiveram. E nisso eu não tenho dúvida que o governador Geraldo Alckmin é imbatível nesse aspecto. E Ricardo Trípoli? Ricardo Trípoli, você acredita que tem a chance de ser o candidato do PSDB ao Senado, considerando a grande possibilidade de Aloysio Nunes continuar no governo Temer até o fim de 2018? Olha, o seu nome tem chance de ser o indicado pelo PSDB, apoiado? Eu tenho recebido estímulos de grandes amigos, inclusive deputados federais da minha bancada, e o Alckmin? Nesse sentido. Inclusive o governador Geraldo Alckmin, o prefeito de São Paulo, João Dória. O Aloysio Nunes, além de ser um grande amigo, é um grande senador da República. É um homem público que dispensa apresentações. Eu disse a ele, inclusive, que ele, querendo ser candidato, seria o meu candidato. Caso ele não seja candidato, nós possamos estar avaliando essa possibilidade. E mais do que isso, se ele não for candidato, eu gostaria de ter o apoio dele numa candidatura. Se isso não ocorrer, sinalizou o quê? Não, ele ainda, obviamente, está aguardando. Nem sinalizou nada? Não, nós só fizemos uma conversa preliminar. Mas eu tenho um grande apreço por ele. Eu, obviamente, se ele
desejar, será o meu candidato e eu serei candidato a deputado federal. Não tenho nenhum problema, muito pelo contrário. Tenho um grande apreço por ele e pelo mandato que ele exerce e hoje, como ministro do Itamaraty das Relações Exteriores, tem demonstrado isso. Muito bem, nós temos que aguardar. É óbvio. Esse é um ano que nós vamos ter que aguardar o desenrolar dos fatos. E espero que Ricardo Trípoli volte para a análise política. Muito obrigado. Eu que agradeço a você. Gamberini. Na Colômbia, 10 mortes já foram confirmadas no desabamento de uma ponte em construção. Todas as vítimas eram soldadores que trabalhavam na estrutura embaixo da ponte quando ela caiu. Pode ter mais mortos porque mais de 40 pessoas trabalhavam na obra no momento do acidente. Com 446 metros de extensão e 280 metros de altura, a ponte estaiada fará parte da estrada que liga a capital a Bogotá, a região central da Colômbia. A obra deveria ser entregue daqui a 2 meses. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Boa noite e até amanhã. Confira um papo sobre novas formas de amar. Hoje, 10h30 da noite no Tudo Seu.